Vamos entrando, Diego? Você quer pontuar outras coisas? Vamos entrando nesse... Eu acho que seria bom entrar nesse sim. Talvez para já encaminhar um pouquinho, né? Se você pudesse falar, o Zé está querendo saber como é que está a situação atualmente. Eu sei que agora vocês estão com uma pesquisa de campo sendo feita, né? Se vocês puderem tratar um pouco disso, seria legal. Na verdade, a Mariana Nasser, que também está aqui conosco, né? Coordena todo o campus de São Paulo, enfim, coordena também, faz parte da coordenação geral da pesquisa. E acho que tem... Boa noite, Mariana. Tem, né? Boa noite, bem-vinda, Mariana. Você está conosco aqui. Eu queria só pontuar que eu acho que estão sendo trazidas coisas bem importantes, essa desigualdade, né? Pegando só a questão da renda, que acho que é central. 2% das pessoas na Vila Mariana, classe média, para a nossa pesquisa, diminuíram renda. 87% diminuiu renda nos territórios vulneráveis. E nesses mesmos territórios, como eu citei rapidamente, 9,1% ficaram sem renda nenhuma. As pessoas já ganhavam até um salário mínimo, até 2 salários mínimos, quase sem renda nenhuma. Então, eu acho que agora a gente tem que falar com muita força do papel do poder público. O poder público precisa olhar para algumas questões que estão muito graves na pandemia. A primeira é a questão da renda. Tem a ameaça de acabar o auxílio emergencial, isso tem que ser tratado como uma questão de toda a sociedade, uma prioridade. A segunda é a questão da fome. Onde tem fome, não adianta você falar assim, um dia eu vou aí te ajudar, não. Você tem que pensar como poder público uma coisa imediata para a fome. E acho que a terceira coisa é a questão acesso à água. Tem lugar que não tem acesso à água. Como é que você manda lavar a mão que não tem acesso à água? E, para fechar esse bloco, na cidade de São Paulo, a gente tem também uma experiência com a pesquisa antes dela, vai continuar depois também, na Cracolândia, região do centro, aqui chamada do Fluxo de São Paulo, as pessoas estão em situação de rua, a maior parte delas, ou morando em espaços muito vulneráveis. Como é que você pode ter um albergue da prefeitura como uma estratégia de você ficar, não é isolado ainda, né? Você ficar, enfim, em casa, né? Não ficar na rua, ficar no espaço fechado. E esse albergue hoje tem 19 pessoas por quarto e ele ser um local com mais risco de contaminação do que a rua. Então, pegar esses 3 aspectos, né? Moradia, né? Como é que o isolamento tem que ser responsabilidade do poder público. Se a pessoa mora com 7 pessoas em 2 cômodos e ela tem que se isolar, não é ela sozinha que tem que prover. Então, a questão do isolamento, a questão da alimentação, da fome e a questão da renda, eu acho que a gente tinha que estar tratando dela com o poder público de um jeito mais eficaz, né? Vamos dizer assim, de um jeito que fosse mais forte, que trouxesse essa responsabilidade para o poder público, né? Acho que tem que colocar na roda os poderes públicos estaduais, municipais, federal está difícil de colocar na roda, a gente pode colocar para fora da roda se desse conta, mas acho que temos que chamar o poder público para estar responsável também com essas questões que a gente está falando aqui. Os movimentos sociais, eu acho que eles não estão cansados, porque eles não podem estar, né? Eles não têm como estar cansados. Eles todos os dias levantam e, para poder sobreviver, tem que fazer alguma coisa naquele território. Então, esse direito ao cansaço, acho que não está dado a quem está, de fato, no território, passando por essas situações. Não, acho notável como alguns dos pontos que você trouxe aqui são pontos que já estavam listados, por exemplo, num documento do Centro de Estudos da Periferia, que é da Unesp, se não me engano, em março, né? Março ou abril, enfim. Ou seja, a questão da fome, eles tinham uma lista de, se eu não me engano, 20 e poucas recomendações, que incluíam manter as cantinas das escolas abertas, embora as escolas fossem fechadas, suspender cortes de energia, por causa da questão da renda, justamente, fornecimento de carros-pipa, enfim, uma série de outras, e são os mesmos pontos que agora, em dezembro, a gente ainda não tem resolvidos, né? Quer dizer, a gente continua na mesma situação, basicamente. Sim, posso comentar um pouquinho? A gente até no começo do coletivo, né, no nosso site, a gente fez uma pirâmide de prioridades, né, no que fazer, né, como agir, né, e a gente compilou várias propostas e saídas, não só no Brasil, mas no mundo, e resumiu hierarquizando do que governo federal, estadual, municípios, poderes locais, né, subprefeituras e as comunidades ou associações de bairro, etc., organizações locais poderiam fazer, né? E, bom,
qual que é o... assim, na teoria, já sabia-se, né, mais ou menos como reduzir as vulnerabilidades, né? Qual que é o problema? O problema é a prática, né? A gente está numa conjuntura muito complicada. A gente está com governos que são contra o povo, anti-povo, zero populares, né? Mesmo aqui o Dória, que está tentando voltar a ser um governo popular, ele trata a pandemia na base do marketing. Então, por exemplo, quando ele reabriu a economia em junho, ele cedeu à pressão dos prefeitos, que, por sua vez, estavam cedendo à pressão das associações comerciais, que são pressões legítimas. Né? A associação comercial, por que ela quis reabrir a economia do Estado? Porque seus associados estavam quebrando, em massa. Né? Qual que é o problema? O governo não tem, como é um governo antipopular ou não popular, não é voltado ao povo, ele não tem um plano para resgatar pequenos empresários, pequenos comerciantes e o povo, o governo do Estado. O governo federal nem se fale, né? Ele é um governo, enfim, é o Robin Hood às avessas. E alguns municípios, a gente tem bons exemplos, né? Tem Maricá, tem Araraquara, né? Enfim, a gente tem algumas municipalidades que tiveram boas práticas, que são governos populares, né? Dirigidos por partidos populares ou por prefeituras, enfim, que estão pelo povo. Enfim, provas a gente tem, né? O problema é a generalização disso, né? Como é uma pandemia, são quase 8 bilhões de pessoas e, dentre elas, 220 quase milhões no Brasil. Mas acho que seria legal ouvir a Mariana também, a opinião dela, né? Aproveitar que ela entrou aí. Bem-vinda, Mariana. Oi, tudo bem? Boa noite, todo mundo. Legal essa iniciativa, essa articulação. Então, fui pegar aí um pouquinho de surpresa, porque eu não sabia que eu comentaria também, né? Mas acho que, como até a Lumina estava mencionando, acho que a gente tem também a vivência de ter estado, né, nos territórios, ter visto, né? Acho que isso faz, impregna realmente, literalmente, o nosso olhar e ter dialogado, né, com as pessoas que estão nesse enfrentamento, né? Então, de tentar ver alternativas, formas de lidar. Então, acho que realmente é muito chamativo as ações mais baseadas na solidariedade, né, até para apontar caminhos, né, inclusive em relação ao que existe de programático, né, o que pode ser feito a partir dos serviços públicos e que às vezes as pessoas não sozinhas, né, outras pessoas poderiam não saber o caminho, então alguns movimentos se organizam inclusive nesse sentido de fazer essas orientações, mas também de denúncias, reivindicações, e acho que isso é muito interessante, muito potente que a gente tem visto. Além, é claro, de dados que nos alarmam, né? Então, de pessoas que estão realmente sofrendo muito, né? Trazem as preocupações. Agora a gente está vendo, né, um recrudescimento. Então, é claro que isso preocupa, né? E aí você se depara com bastante clareza, né? E as pessoas estão realmente muito ocupadas tentando fazer aí suas ações, né? E acho que é super importante, né? Então, acho que vocês estavam comentando também como é que a gente um pouco pode tentar mudar o cenário, né? E também tentar incorporar o que já se aprendeu. E tem desafios que nessa pandemia, inclusive, já remontaram outras, né? Então, acho que muito tem se comparado, né, essa pandemia com a questão da gripe espanhola, por exemplo. Acho que vocês devem estar vendo várias discussões. Tem um livro bem legal, né, da Lilia Schwartz e agora eu não lembro o nome da outra autora, daqui a pouco eu olho aqui, trazendo essa discussão, né, também teve acho que deve vocês verem, teve um programa na Cultura a respeito, trazendo, né, inclusive também dos momentos em que a gente às vezes se afasta das discussões, né, a questão do negacionismo, a questão, enfim, daí a culpabilização, né, os estereótipos e como isso traz problemas, né, e o quanto a gente já deveria ter aprendido com essa, né, pandemia para pensar agora. E agora, nesse momento, acho que a gente tem desafios aí para essa segunda fase, né? Acho que, inclusive, com a questão da vacina. Então, acho que é uma questão muito importante a gente tentar fazer com que as pessoas discutam mais sobre a vacina e eliminem alguns preconceitos que não são baseados aí que tá, né? Também nos argumentos mais científicos, né? E que tem aí, de novo, a ver com essas recomendações que não são... que acabam não sendo recomendações, né? Quando vocês falam aí de ausência do poder público, acho que a gente tem tido, se fosse só ausência, acho que até era, em alguns momentos, a gente tem tido orientações que são ao contrário, né? Então, acho que a gente precisaria pensar como que a gente tenta falar
de uma maneira que a gente também mostre para as pessoas a importância, os riscos de não aderir, né, também, enfim, os motivos dos medos, que às vezes têm outros interesses, né, e não necessariamente as preocupações com o cuidado em si, né? Então, enfim, acho que um pouquinho, acho que eu juntei aí um pouco do que vocês estavam falando, né? Não exatamente só da última pergunta, né? Então, mas qualquer coisa eu estou por aqui também para ir comentando as experiências que a gente teve. Diego, posso fazer um parênteses rápido? Naturalmente. Rapidamente. Quando a gente está modelando, acho que dialogando com a Lumena e com a Mariana e ouvindo um pouco mais, acho que o Diego ia entrar também, mas assim, quando a gente está... um dos grandes achados da nossa modelagem aqui no coletivo, além de ser o coletivo de intervenção pública, né, um think tank e tal, um dos grandes achados foi um artigo que a gente escreveu sobre bolhas de proteção. E a conclusão é mais ou menos o seguinte, é o que a gente está observando na cidade de São Paulo, por exemplo. Então, tem 26% de pessoas imunes, na média, só que pessoas em bairros mais ricos tiveram menos contato, com bairros mais pobres tiveram mais contato com o vírus, e conforme durante o isolamento social, territorialmente as pessoas ficaram mais isoladas, né? O nosso país é extremamente desigual, então a periferia de São Paulo é muito diferente do centro, e a gente tem uma conclusão que, conforme volta a circular, as pessoas voltam a circular em diferentes territórios, essas bolhas de proteção, nos dois ambientes, elas vão se estourando, né? E o que a gente vê agora, dialogando com o que a Mariana falou? Por exemplo, E acho que ele travou de novo. Não. Explosões. Travei? Travou, mas já voltou. Tá. Explosões. E o que eu quero chegar? Num ponto político. Qual que é o ponto? Os nossos governos não são populares. E ele tá sendo muito guiado e dirigido para as elites econômicas, as elites territoriais, etc. Então, quando afeta os mais ricos, a gente percebe que tem atitudes. Os mais pobres, comentando o que a Mariana acabou de falar, o Brasil é muito grande, então também tem uma desigualdade no sentido de quem se organiza melhor, quem está se organizando mais, que tem até visibilidade, etc. Então, por exemplo, eu citei a Paraisópolis, não foi por acaso, tem um monte de ONG lá, eles conseguiram financiamento, financiaram as ambulâncias para ficar 24 horas lá, etc. Agora tem um monte de comunidade que assim, que é totalmente desorganizada, que são lugares dormitório, que as pessoas não têm menor vínculo. Então, assim, do ponto de vista menos poder de pressão sobre o poder público também, né? Exato, tem menos poder, né? Por exemplo, está do lado do Palácio do Governo. A nossa foto do site foi... A gente comprou de um fotógrafo lá da Paraisópolis, né? Que tirou naquele protesto, logo no início da pandemia, que eles queriam recursos, queriam políticas públicas para eles. Uhum. Né? E o que eu estou querendo dizer é o seguinte, assim, infelizmente a gente está nessas ondas, né? Então agora que volta a ter dinâmica em lugares ricos, que estão vulneráveis ao vírus, mas são poucos vulneráveis, você vê que tem uma atitude de fechar as praias, de não sei o quê. Então acho que a gente também tem que começar a trabalhar, talvez estrategicamente, né? Não é óbvio que é uma utopia aqui, mas trabalhar estrategicamente nesses momentos e tentar, por exemplo, o auxílio emergencial foi na primeira onda da Covid, era R$200, a esquerda pautou aumentar, em uma tarde, em 4 horas de discussão no Congresso, virou 600. Então, acho que a gente também tem que ficar atento e começar, como vocês estão na ponta, a gente queria dialogar com a ponta, a gente dialogou muito pouco no nosso coletivo, mas aproveitar, esse é o momento para surfar na onda, já dado que os governos são governos elitistas, pró-elite, a gente conseguir conquistas, né? Eu acho, enfim, é uma opinião, mas desculpa a intervenção aí, não sei se...